Hoje vamos ter uma massa super diferente aqui de achocolatado, mas que fica uma delícia por método espumoso. Você vai aí poder fazer vários bolos de festa se você gosta de utilizar achocolatado. Eu sou a Carol, você está no canal Carol e Gender Confeitaria, sejam muito bem-vindos! Nossa massa então vai começar com o método espumoso. Eu vou utilizar 4 ovos médios, então cerca ali de 200 a 240 gramas. Isso eu digo do ovo já sem a casca. Vou utilizar só uma xícara rasa de açúcar aqui, que foi em média 160 gramas. E a gente vai bater. O método espumoso precisa de bastante aeração dos ovos e do açúcar. E eu vou bater por mais ou menos 5 minutos até ficar assim, bem espumoso e bem clarinho. Vocês sabem aqui que a gente não costuma utilizar achocolatado nas receitas, porque a quantidade de açúcar é alta e tudo mais, e o chocolate em pó compensa muito mais, ou o cacau em pó. Porém, eu estou fazendo essa massa dessa forma porque eu quero abranger a todos vocês que não têm acesso ao chocolate em pó, mas querem fazer uma massa de aniversário sem ser muito doce, sem ser quebradiça, enfim. Então aqui viemos criar essa receita para vocês. Aqui eu vou colocar o leite. Você pode utilizar água se quiser, mas eu vou colocar o leite porque eu prefiro mais. E vou colocar aqui então o achocolatado dentro do copo do leite para dissolver. Eu estou utilizando o Nescau, porque eu sei que vocês vão me perguntar, né? Lembrando que não tem nenhum patrocínio, mas é o melhor até agora, né, de achocolatado, porque ele é muito mais escurinho. Então aqui a gente fez esse líquido. Vou acrescentar o óleo aqui também. Não é muita quantidade de óleo, eu estou colocando só 50 gramas. E aí a gente vai deixar ele reservado. A gente vai peneirar agora a farinha de trigo. Eu tenho aqui 200 gramas de farinha de trigo. E eu vou peneirar ela aqui dentro dessa mistura. Então eu peneiro um pouco e vou intercalando com esse líquido, né? Que é o leite, o achocolatado com o óleo também. E aí a gente vai misturando com o fouet de cima para baixo, de baixo para cima. Ó, ele vai incorporando muito melhor na massa do que a gente só colocar aqui junto com a farinha de trigo o achocolatado. Daí vai perder muito fácil o ar. Vocês vão ver o resultado dessa massa, que maravilhosa que ela fica. E aí nós vamos peneirando e coloca um pouco do líquido e assim você vai fazendo. Tem que ser sim nessa sequência, porque se você errar essa parte aqui, o seu bolo não vai crescer, vai ficar um bolo mais endurecido e baixo. Então, é necessário fazer assim. Não pode colocar tudo de uma vez ou colocar aí em 2 etapas de uma grande quantidade. Eu faço até 3, 4 etapas para poupar ali, ficar misturando rápido demais e a massa perde muito fácil o ar. Então, a gente termina aqui todos os líquidos junto com os secos. Ó, ela fica aparentemente uma massa mais clara. Por quê? Eu não acrescentei muito achocolatado, porque como aqui já tem um açúcar para ajudar na massa, eu não posso aumentar muito esse achocolatado, senão a massa vai ficar doce demais. Então aqui a gente tem que lembrar que tem o sabor do achocolatado e também tem a doçura. Não podemos deixar essa massa preta e também muito doce, que não vai ficar legal. Por último, então, vou acrescentar uma colher de sopa de fermento químico para bolo. Misturo mais um pouquinho, coisa de 15 segundos, e já está pronta a nossa massa. Essa massa que eu estou fazendo, ela rende uma forma de 20 por 10. Mas eu vou utilizar 2 de 15, porque eu vou fazer um bolo montado com ela. Então, no caso, se você quiser assar numa de 20, é essa o rendimento dela. E a textura dela é assim.
Ela fica dessa forma aqui, não fica uma massa extremamente grossa, ela fica uma massa um pouquinho mais fluida. É esse a consistência. Então, aqui a gente já vai transferir ela para a forma. Como eu falei para vocês, eu vou utilizar a de 15x10, porque eu vou utilizar. Mas, você pode untar também com o que você preferir. Eu estou utilizando o desmoldante porque facilita muito mais aqui para mim. Mas você pode utilizar o papel manteiga, ou então papel toalha, ou então, né, aquela velha receita que a gente sempre vê as nossas avós fazendo, mães, que é a farinha de trigo e o óleo, ou farinha de trigo e manteiga, que também dá super certo. Só não recomendo você untar as laterais. Então aqui, ó, ele vai pro forno por 40 minutos, 180 graus. O meu levou isso porque eu dividi essa massa. Se for na forma de 20, vai uns 45 minutos, acredito, dependendo do seu forno. Então, aqui já vou desenformar para vocês verem que linda que ela fica. Claro que a minha massa aqui ainda está quente, deixei ela esfriar coisa bem pouca, mas é porque eu já quero mostrar para vocês. Mas aí nessa casa você pode deixar uns 10, 15 minutos ela esfriar, que maciez que ela tem. E vou já cortar aqui com um cortador, eu vou fazer uns 5 discos com ela, porque eu vou utilizar essa massa maravilhosa. Não tenho preconceito nenhum contra achocolatado, desde que você deixe sempre isso ciente que você está utilizando, porque a pessoa não pode comprar algo com chocolate em pó se você utiliza achocolatado. Enfim, olha só, é muito macia. Vocês vejam que ela está no equilíbrio correto de massa, não está muito açucarada, não está uma massa muito densa, ficou perfeita. Era esse jeito mesmo que eu queria que ela ficasse. Então isso tem que ter equilíbrio entre ingredientes. Se você quiser aumentar ou retirar alguma coisa, lembre-se que a sua receita também vai mudar, porque cada ingrediente ele tem uma estrutura dentro da massa. O açúcar, os ovos, a farinha de trigo, o chocolate em pó ou achocolatado, todos eles têm uma função. E se você retira, a sua massa vai mudar. Olha só, ela fica tão fofinha, fica maravilhosa essa massa. Vocês vão gostar muito se vocês fizerem. Seu sabor também é muito bom, fica uma delícia, ela derrete na boca. Essa massa pode ser feita recheios tanto pesado quanto leve, pasta americana, ganache, ela aceita todos os tipos de coberturas e recheios. Então vou ficando por aqui, deixe o seu comentário aqui o que você achou dessa massa, sua sugestão.